os versículos 14 e 15. Capítulo 8 de Mateus, versículos 14 e 15. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Queridos, você olhando assim, 2 versículos, né, presbítero? Pregar em 2 versículos, você fala, Jesus, como que a gente prega em 2 versículos sem inventar moda? Inventando moda, você fala 3 horas, faz 2 versículos em cima do que foi falado, em cima do que foi narrado por Mateus. Essa cura de Jesus, feita na sogra de Pedro, era narrada mais de 2 vezes por Marcos e Lucas. Nenhum deles vai além de 3 versículos. Todos eles ficam presos de 2 ou 3 versículos. Se a gente vê o contexto que aconteceu isso, Jesus termina o fabuloso Sermão do Monte, ele dá uma aula do que é lei, do que é cristianismo, e na ida para a casa de Pedro, nós não sabemos o tempo exato, ele cura um leproso, ele cura o servo de um centurião que demonstrou uma fé muito grande, e quando ele chega na casa de Pedro, ele encontra um caso de enfermidade. E aí, queridos, eu estudando, Jesus fez cerca de mais ou menos 37 milagres que foram registrados. Quase a metade ou mais deles Jesus realizou dentro de uma casa. Interessante, né? Quase a metade ou mais dos milagres que Jesus fez no seu curto ministério, 3 anos e meio, ele fez dentro de uma casa. Jesus chega na casa de Pedro, encontra aquele fato, a mulher com febre. Mas aí, queridos, a gente começa a analisar, nós que somos pais, mães, e nós temos uma leve noção que o problema não era a febre. Amém, igreja? A febre acusa que tem algo errado. A febre não é o problema. A febre é o mecanismo do corpo fala, olha, tem uma infecção aí. Grave ou não, tem uma infecção. Tem uma infecção aí. Lucas, ele fala que a febre era altíssima. Interessante, queridos, que a ideia é que Jesus encontra a sogra de Pedro, detalhe, acamada e com febre. Quer dizer, a febre derrubou a sogra de Pedro. Então não era qualquer febre, não era qualquer doença, era uma doença grave. Quantos de nós que já não saiu na rua, principalmente as mulheres que não estavam fazendo serviço de casa e com febre, febril, estado febril, fez? Nós já vamos trabalhar, são tantas coisas. Mas quando a gente chega ao ponto de deitar, é que a situação está complicada. A situação está complexa. E aí, queridos, a gente começa a ver que Jesus, na cura do leproso, Jesus não toca no leproso. Na cura do servo centurião, Jesus nem vai. Jesus nem vai lá com o ombro, não sou digno de somar. Mas na sogra de Pedro, Jesus faz questão de tocar sobre ele. Ele fez questão de tocar. E aí, queridos, eu quero estar analisando esse texto. E assim que Jesus toca na mulher, diz, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Queridos, Jesus não falou nada, pelo menos não foi registrado, nada, ele toca e a febre sai instantaneamente. A infecção, a enfermidade que estava escondida ali, sai. O interessante é que assim que ela é curada, o que acontece? Ela levanta e vai servir. E vai servir. Queridos, nessa noite eu quero estar falando sobre esses 2 versículos, dentro dos 2 versículos, sobre a ação de Jesus. O que Jesus faz, as atitudes de Jesus. E, queridos, a primeira coisa que eu quero mostrar na atitude de Jesus é em cima do que nós estamos lendo e vendo. Primeiro, nós sempre temos uma visão superficial do problema. Mateus, Marcos, inclusive Lucas, médico,
Ele fala, era uma febre. Eles estavam vendo, estavam narrando o que estava diante dos olhos. Jesus vai lá e toca nela e a febre sai. Nós sabemos que o problema não era a febre, era uma infecção. Primeira coisa que eu quero falar, primeiro contraste que a gente encontra, primeiro conflito de coisa, a visão superficial do ser humano e a ação profunda de Jesus. Jesus não age conforme nós olhamos. Às vezes nós achamos que o nosso problema, olha, o meu problema é social, o meu problema é falta de estudo, o meu problema é isso, é aquilo, é eu mudar disso, eu mudar daquilo. Nós sempre olhamos o nosso problema de uma maneira por cima, superficial. Mas quando Jesus olha o nosso problema, Ele olha de uma maneira profunda. Quando Jesus olha para nós, Ele sabe exatamente o que está gerando aquele problema. Assim como Jesus olha para a sogra de Pedro, Ele sabia de onde vinha aquela febre. Eu quero dizer que a primeira coisa que eu quero chegar a atenção desses dois versículos, você está vendo o seu problema superficialmente e já está achando que é grande. E Deus conhece a profundidade desse seu problema. E Ele não vai agir na sua vida superficialmente, Ele vai agir profundamente. Aleluia. Nós que somos leigos, eu sou leigo, a gente olha na parede e fala, nossa, que embolso bem feito. Não é assim? Nossa, que cuida para quem não entende. Você chega um profissional, ele mostra várias falhas aqui. Ali está faltando isso, ali está faltando isso. O profissional mostra. Eu quero dizer que é bem parecido com Jesus. Você acha, ó, a minha vida só tem esse problema, o resto está bom. Jesus olha e fala, quem dera que o seu problema fosse só esse. Quem dera que o seu problema só estivesse afetando essa área. Nessa noite Jesus está falando para a gente através dessa cura da sogra de Pedro, que há problemas bem profundos. Você olha superficialmente, ele olha profundamente. Ele fala que ele age profundamente. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, se você observar os milagres de Jesus, são pouquíssimos aqueles que se parecem, como eu acabei de citar aqui. O leproso de longe, o servo centurião ele nem foi, mas a sogra de Pedro ele tocou. O que nós podemos ver aqui? Jesus age conforme a precisão de cada um. Ele não vai tratar do meu problema como o seu problema. Ele não vai me tratar como ele te trata. Porque ele sabe que somos diferentes, estamos em escala de espiritualidade diferente e estamos com problemas sérios. Ele sabe que talvez o seu problema, meus olhos, é coisa simples, muito simples. Mas Deus sabe como que é difícil o seu problema. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, que Ele vai tratar com você conforme a sua necessidade. Amém, igreja? Amém. Talvez Ele vai chegar para você e falar, vem cá, meu filhinho, vem cá, minha filhinha. Ou talvez vai chegar para outro com cajado e vai puxar. Ele vai agir com você conforme a sua necessidade. Não conforme você quer que Ele faça. Porque Ele conhece o que você precisa. A sogra de Pedro, Jesus tocou nela para que fosse feito um milagre. Queridos, Jesus vai agir com você. Talvez uma palavra dele na sua vida resolve. Às vezes ele passar por perto resolve. Mas às vezes ele quer tocar na sua vida. Porque ele sabe que a gravidade da sua situação é grande. Ele vai tocar. E a gente observa, queridos, as maneiras inúmeras que Jesus trabalhou nos homens da Bíblia. Davi foi ungido, que é o óleo sobre a cabeça dele. Samuel, chamado no sonho. Moisés, chamado numa árvore que estava em chama, mas não consumia. Sansão e João Batista, chamados no ventre da mãe. Cada um foi chamado de um jeito, cada um foi tratado de um jeito. E é isso que Jesus mostra. Você é particular, você é especial. Você tem um tratamento diferenciado. Primeira coisa, queridos, Jesus não age na vida de ninguém superficialmente. Ele não age. Ele não age conforme a gente olha. Ele age conforme está o tamanho, a profundidade, a gravidade do seu problema. É assim que ele age. Assim que ele age. Ele vai agir no profundo. Jesus, vamos falar, no
termo aqui que eu gosto de falar muito, se tem um furúnculo na sua vida, ele não vai colocar band-aid não. Ele vai rasgar e vai espremer. Dói, tem hora que dói o que Jesus faz. Mas é necessário fazer isso. Aleluia. É necessário ele apertar você. Outros dizem, mas Jesus, ele entrou hoje na igreja, está assim, fala, cada um eu trato da minha maneira. Verdade. Nós que temos mais de um filho, você pode tratar um filho igualzinho você trata o outro? De forma alguma. Eles são diferentes. E assim você diante de Deus, Ele vai te tratar conforme você tem que ser tratado. Amém? Amém. Segunda coisa que a gente observa aqui, queridos. Jesus toca nela. Mas o que me chamou mais atenção no último versículo que nós lemos, Jesus toca, a febre a deixa, ela se levanta e passa a servir. Sabe o que eu entendo aqui, que eu achei gostoso? Todo milagre de Deus tem propósito. Jamais, sob circunstância nenhuma, Ele vai fazer um milagre por fazer. Ah, não estou fazendo nada mesmo, vou fazer um milagre. Nada disso. Se a gente observar o milagre que Moisés escapou do rio Nilo, porque Moisés é seu libertador. O milagre que José do Egito saiu da cadeia, porque ele era o governador. Tudo que Deus faz tem um propósito. Queridos, eu vou falar por minha conta, não vou estar escrito isso aqui não. Se a sogra de Pedro fosse uma mulher preguiçosa, e Jesus ia curar, e ela ia ficar deitada, quem concorda comigo que ela não seria curada? Ela não ia ser curada. Jesus não cura ninguém para ficar parado. Amém, igreja? Amém. Não existe isso. Jesus vai libertar alguém para ficar parado. Jesus vai curar alguém para ficar parado. Ela é alcançada pela graça de Deus. Jesus toca, diz que ela levanta imediatamente e passa a servi-lo. O que Jesus faz na sua vida tem um propósito determinado. O milagre que Ele faz tem um objetivo. As bênçãos que Ele dá sobre a sua vida têm um objetivo. E é isso que você tem que entender. Você é salvo porque Deus tem um propósito, não só na sua vida, mas para usar a sua vida e fazer alguma coisa. Você é curado porque Deus quer que você, curado, faça alguma coisa. Porque, queridos, tem muitas pessoas enfermas na igreja, oficialmente que eu estou falando, e fazem a obra de Deus. Então, quando Ele faz alguma coisa por você, Ele quer usar aquilo que Ele fez na sua vida. E eu vi isso lindo, queridos. Não tem milagre sem propósito. Jamais Jesus vai entrar numa casa e vai fazer um milagre que não tenha um propósito. E esse propósito a gente vê aqui, queridos, que com certeza Pedro tinha uma preocupação. É ruim você chegar numa casa, saber que tem alguém doente, ou alguém com algum tipo de problema, você não fica à vontade naquela casa. Aí Jesus entra na casa e fala, não pode ter uma atenção dividida. Eu trago alegria e a casa preocupada. Jesus cura a sogra de Pedro. Queridos, a gente olhar as outras vezes que Jesus entrou na casa. Queridos, jamais, sob circunstância nenhuma, Jesus entrou numa casa e a casa continuou do mesmo jeito. Aleluia. Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Salvação. Jesus entra numa casa de um homem e ali uma mulher derrama perfume nos pés de Jesus. O que aconteceu ali? Uma vida dedicada. Jesus entra na casa de Marta e Maria, Marta naquela correria, Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Faça o mesmo, Marta. Muitas coisas são importantes, mas outras são emergentes. Jesus entra na casa de Marta e Maria e ensina ali naquela casa que você tem que saber priorizar as coisas. Jamais Jesus entra numa casa e a casa fica do mesmo jeito. Jamais. Então nós podemos observar, queridos, que na cura da sogra de Pedro, primeiro, Jesus não age superficialmente. Jamais. Jesus não maqueia a situação. Jesus não tampa o sol com a peneira. Jamais. Jesus opera profundamente naquela situação. E eu quero que você confie nisso na hora que você for orar. Porque a minha visão, a sua visão, o meu entendimento, o seu entendimento, a nossa percepção, ela é totalmente limitada. Às vezes eu estou orando por uma situação, Senhor, tire essa febre. E lá no fundo Deus sabe que tem uma infecção grave. Um dia, lá em Volta Redonda,
eu tive uma experiência interessante com Deus. Encontrei com um conhecido meu, e ele falou assim: pastor, eu estou, nós vamos na igreja, tudo, eu estou precisando mesmo, estou ficando cego. Que isso, rapaz, você está ficando cego? A minha diabetes está muito alta. Mas vamos lá na igreja, a gente ora por você, vai resolver isso aí. E ele foi. Eu sempre falo, oro com ele, falo, você é pastor. E ele foi. Aí na hora de orar, ele foi na minha fila para orar. Aí aquele impulso humano, eu peguei óleo e ia passar na vista dele. Aí o Espírito Santo falou assim: o problema dele não está na vista. O problema dele estava na vista? Não, estava no sangue, era diabetes, estava alto. Eu tirei a mão assim, fulano, traz um copo de água aí para mim. Trouxe, pinguei o azeite na água, você bebe. O problema não está na vista, meu Deus, o problema está no sangue. Você está ficando cego por causa da sua diabetes. Aí ele falou: não é mesmo. Ele bebeu. Ele falou que no outro dia já estava enxergando direito. Não voltou para agradecer, mas tem que reconhecer que foi a graça de Deus. Por que eu estou contando isso? Para te tranquilizar. Você pode até pedir de uma forma superficial, mas Jesus vai agir no profundo da questão. Amém. Jesus vai resolver a situação para que aquele problema não volte mais. Terceira coisa que nós vemos aqui: Jesus trata cada um de uma maneira diferente. Cada um conforme a pessoa precisa ser tratada. Deus não vai agir com você como você age, como ele age comigo. A prova que ele dá em você não vai dar para mim, porque cada um tem que ser tratado numa área. Daniel foi jogado na fornalha, amém? Não. Mas não era amigo dos três, e eles foram para a fornalha e Daniel foi para a cova. Tratamentos diferentes, totalmente diferentes. Davi foi provado de um jeito, foi para a caverna, Davi, Sansão de outro. Cada um foi tratado de um jeito, querido, isso é isso que Jesus ensina. Ao centurião ele falou e foi curado, mas na sorte de Pedro ele toca. Em terceiro e último lugar, Jesus sempre tem um propósito para fazer um milagre. Meu querido, quando você for orar por um milagre seu, a pergunta é essa: o que você vai fazer quando receber o seu milagre? Qual é o seu projeto pós-milagre? Que às vezes nós estamos focados em objetivos, tipo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Aí Jesus fala: tá, eu te dou isso, e depois? Depois que eu te der isso, o que você vai fazer? Não, o que falta para mim é um bom emprego, tá? Te dou um bom emprego, depois o que você vai fazer? Estou conseguindo ser claro, queridos? Porque Deus faz com propósito. E qual é o seu propósito depois que você receber? Eu vou agradecer. Deus fala: não é só agradecer. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter um objetivo. Então você pede isso, e o que você vai fazer com isso que você pediu? Que Deus esteja nos dando propósito, porque Jesus tem propósito na nossa vida. A ação de Jesus é com propósito definido. Cada um conforme precisa. E ele não age superficialmente, ele age no profundo. Amém, igreja? Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente nessa noite.